Vamos ler a Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Aleluias. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. Aleluia, é a palavra de Deus, aonde Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Glória a Deus, onde Deus vai fazer obras maravilhosas e gloriosas em nosso meio. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 da palavra de Deus, diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, antes o meu senhor conhecesse estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, fala conosco através da sua palavra que acabamos de ler, Senhor, nesse momento. Coloque, Deus, a tua mensagem na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Pode bater palmas para Jesus, meus amados irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Eu creio que amanhã, irmãos, já vai estar no canal da igreja no YouTube a pregação de terça-feira. Glória a Deus, foi uma bênção, meus irmãos lá cantando, avivado. Glória a Deus, como Deus operou, Deus fez obra maravilhosa. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Irmãos, nós lemos a Bíblia Sagrada aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, onde a Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Esse homem, a Bíblia diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Glória a Deus. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem valoroso, respeitado, conhecido, estimado pelo seu Senhor, porque a Bíblia diz que por ele o Senhor tinha dado grandes vitórias aos sírios, livramentos por guerra. Ele veio vencer os seus inimigos na guerra. Glória a Deus. E ele era uma pessoa bem destacada, porque ele era o chefe do exército do rei da Síria ali. Todo mundo conhecia ele, os soldados, as pessoas vizinhas, os moradores vizinhos, vamos dizer, os reis vizinhos, porque sabia que ele era chefe do exército do rei da Síria. Glória a Deus. E sabia que ele era um homem de guerra, um homem que tinha ali destrezas para a guerra. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que com toda a formosura dele, com toda a boniteza dele, com todo o seu corpo físico, bonitão, tudo, mas vestido na couraça que ele estava, tampava ali umas lepras que ele tinha no seu corpo, onde isso lhe causava com certeza muita indignação, onde isso lhe causava com certeza muita tristeza, porque quando ele tirava ali o seu, glória a Deus, ali o seu vestimenta de soldado, vamos dizer assim, as suas armaduras, aparecia o seu corpo cheio de lepra.
Glória a Deus. Uma coisa que lhe coçava, lhe dava agonia, lhe dava tristeza. Graças a Deus. E pela lei, irmão, ele tinha que estar afastado do povo. Mas por ser ele o chefe do rei da Síria, o próprio rei o permaneceu ali. Mas a Bíblia diz que na guerra que teve ele com Israel, Deus permitiu que eles vencessem Israel. E eles levou algumas pessoas presas, cativas. E entre essas pessoas que eles levaram, a Bíblia diz que estava lá uma menina israelita, que foi levada à casa desse capitão da Síria aqui, para servir de empregada, para trabalhar como empregada ou como escrava, sei lá. Estava ali. E a Bíblia diz que um certo dia, aquela menina disse para a sua senhora, esposa do capitão do exército da Síria, que é Naamã, ele disse: olha, quem dera que o meu senhor conhecesse o profeta de Samaria, com certeza ele seria curado dessa sua lepra. E aí então a conversa chegou até o rei da Síria, que é a sua própria esposa. Olha, a menina que mora aqui em casa, ela disse que se você conhecesse o profeta de Samaria, você ficaria curado dessa sua lepra. Então, mas de que depressa, meus amados irmãos, a Bíblia diz que aquele homem foi até o seu rei e falou com ele. Então ele foi: então desce depressa, vai logo lá onde caça esse profeta lá e vê o que ele pode fazer por você. Já mandou presentes, mandou ali dinheiro, riquezas, ouros, mandou ali pratas e muitas coisas especiais de grande valor para o profeta, para que ele fosse curado, daquela lepra. Só que se o profeta Eliseu fosse como os homens, os pregadores de hoje, ele tinha pegado aquela fortuna toda na mesma hora, em troca para dar a cura para Naamã. Mas Eliseu é um exemplo de servo de Deus, é um exemplo para os obreiros de hoje, é um exemplo para os pastores de hoje e para os crentes. Para Deus operar milagres, não precisa de dinheiro, não precisa de pagar nada. As bênçãos de Deus é pela fé, se conquista pela fé. Mas olha bem, eu quero que vocês prestem atenção. Deus operou o primeiro milagre aqui, foi através de quem? Da menina. Por quê? A menina estava como escrava na casa do Senhor, Naamã. Ela era escrava ali, mas ela estava divulgando o quê? O Senhor. Ela estava divulgando, podemos dizer assim, o Evangelho. Por quê? Ela falou do profeta que estava em Samaria, que se Naamã fosse até ele seria curado. E quem iria curar Naamã? Não era o Senhor? Então estava ali o primeiro milagre sendo feito por ela, ao abrir a sua boca e pronunciar que existia um profeta de Deus lá em Samaria, que se Naamã fosse até ele seria curado daquela lepra. Aleluia. Ela estava falando, anunciando do Senhor, que quando Naamã chegou até o profeta Eliseu, glória a Deus, Eliseu o curou no nome do Senhor, mas mandando que ele fosse até o Jordão e mergulhasse 7 vezes no Jordão. Isso como uma forma de se humilhar a Deus. É uma forma de buscar a Deus em humilhação ao Senhor. Porque a história diz que o Rio Jordão, na região que estava ali,
era o rio mais sujo que existia. E ele ainda chegou a apelar: mas por acaso não existe outros rios mais limpos, mais bonitos do que este, para me mandar logo nesse rio mais sujo que tem aqui? Teve um dos seus senhores que falou: Senhor, o profeta não mandou você ir, ele não mandou você ir, ele não disse que fosse curar. Se você fosse, ia ficar curado. Se ele te pedisse uma fortuna, uma coisa assim, você não ia dar em troca da sua fortuna. Então por que você não vai lá? Ele ouviu o seu servo, foi lá, mergulhou as 7 vezes, e a Bíblia diz que a pele dele ficou lisa como uma pele de uma criança. Glória a Deus, Eu quero que vocês prestem atenção: para Deus fazer milagre, Deus não precisa de ninguém ser renomeado. Para Deus fazer milagre, Deus não precisa que ninguém seja grande. Pode ser um desconhecido mesmo. Para Deus fazer milagre na vida de Naamã, ele usou uma menina desconhecida. A Bíblia não diz o nome da menina, ela era uma desconhecida. Aqui na Bíblia ela não tem nome. Ela tinha o nome dela, mas a Bíblia não revelou o nome dela. Quer dizer, para Deus operar, Deus não precisa de pessoa renomeada, não precisa você nem ter nome. Se você der lugar ao Espírito de Deus, se você, glória a Deus, for fiel a Deus, Deus opera milagre através de você, mesmo sem ninguém te conhecer. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Outra coisa, glória a Jesus, que Deus fez através daquela menina ali, além dela não ter nome, ela estava em um lugar que não era dela. A casa que ela estava não é dela. Quer dizer, não precisa eu ser rico, não precisa eu ter uma mansão para todos olhar e ver que Deus é comigo. Não. Glória a Deus. Eu posso morar de favor na casa dos outros, eu posso morar de aluguel. Isso não quer dizer que Deus não é comigo. Glória a Deus. Isso não quer dizer que Deus não está comigo. Se eu tenho, glória a Deus, o meu coração ligado ao Senhor, se eu guardo a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, tendo riqueza ou não, sendo fiel, Deus é com aquele que é fiel. Aleluia, Deus. A menina estava exportada para lá, estava trabalhando como escrava. Quem dá ouvido a um escravo, irmão? Mas Naamã ouviu, foi e recebeu a bênção de Deus. Nós vemos muitas pessoas simples na igreja, muitas vezes não sabem nem conversar, nem expressar o português direito, que fala às vezes do Senhor e é desprezado pelos grandalhões. E a Bíblia diz que Deus usa as coisas mínimas, pequenas mesmo, para confundir as grandes, irmãos. Se você for olhar, tem grandes obras, grandes milagres que Deus faz, é através daqueles pequenos. Eu já vi testemunho de milagre de ressurreição que Deus fez através de serva dele, que a pessoa não sabe nem conversar direito, mas era pessoa fiel, que tinha vida no altar, irmãos. Glória a Deus. Pelo que nós vemos de tantos homens que se diz de Deus, anda de carro, de avião aí, glória a Deus, tem riqueza e tudo mais, a igreja é grande e cheia, glória a Deus, mas você chega na igreja dele, não tem nada, é uma igreja vazia, não tem cura. O paralítico entra paralítico e sai paralítico, o doente entra doente e sai doente, o oprimido entra oprimido e sai oprimido. Por quê, irmão? Deus não habita onde existe aparência. Glória a Deus. Deus não existe, não habita em templo bonito. Glória a Deus. Olha as igrejas antigas, simplesinhas, de chão a pique, de pau a pique, de piso de chão, e era onde aconteciam os maiores milagres. E hoje, e essas igrejas chiques, que milagre você anda vendo acontecer nessas igrejas? Quem fica enganado, quem quebra a cara, é quem vive olhando para a aparência, irmãos. Aleluia. Eu ouvi um irmão pregar uma vez, eu estava na igreja onde ele estava pregando, eu não me lembro o nome dele, já tem muitos anos também que eu não vejo ele. Esse irmão pregava, ele falava mais glória a Deus, aleluia, do que uma palavra da Bíblia. A minha pregação dela era mais glória a Deus e aleluia.
mas ele pregando e orando ali, Deus usou ele tremendamente. Deus usava ele tremendamente. Porque, irmãos, não é o conhecimento, não é a riqueza, não é a aparência que faz com que Deus me use, mas é vida no altar. Glória a Deus, é fidelidade a Deus, é consagração a Deus. João Batista, um certo dia, ele disse, quando falava de Jesus para ele, disse: glória a Deus, convém que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Glória a Deus. O que acontece, assim estava acontecendo com aquela menina. Ela não era conhecida por ninguém ali, ela não tinha nome, não era conhecida, não tinha nome. Glória a Deus. Mas através dela, Deus fez um milagre, fazendo com que Naamã recebesse a purificação da sua lepra. Então, para Deus operar, às vezes não precisa você nem ser conhecido. Glória a Deus. Precisa você nem ter nome. Ele quer que tenha vida no altar, ele quer que tenha santificação. Aleluia, glória a Deus. Se nós colocar a nossa vida no altar, se nós buscar a Deus, pode ter certeza, aquele que nós orar por eles, que nós colocar a mão por ele, Deus vai operar, Deus vai curar. Glória a Deus. Mas para isso temos que estar em constante oração, jejum e vigilância, leitura da Bíblia. Glória a Deus, amém? Para Deus fazer o milagre. Aquela menina era uma israelita, era o povo de Deus que estava exportado para ali. Nós somos o povo de Deus que estamos aqui nessa terra, e Deus está querendo ver nós fazer a diferença, como aquela menina fez a diferença ali na Síria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus quer ver você fazer a diferença. Talvez vão falar: mas Deus não me usa. Você foi visitar algum hospital? Não. Como você quer que Deus te usa se você não vai visitar um hospital, que é um lugar que tem maior número de pessoas enfermas? Aleluia. Ah, mas Deus não me usa. Você já foi visitar o Santo Antolém? Foi fazer evangelismo lá? Você já foi visitar alguma casa de detenção? Algum lugar, uma casa de recuperação, alguma clínica de loucos? Glória a Deus. Para Deus usar, você tem que entrar. Você já foi em alguma favela pregar para os traficantes, os homens armados? E é perigoso, mas a Bíblia diz que aquele irmão que lança a mão no arado tem que encarar, não pode olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado tem que lutar, tem que prosseguir, porque aquele que negar ou que querer salvar a sua vida, a Bíblia diz que perderá. Se você entrar lá dentro da favela, pode ter quem for perigoso lá, quem vai com você vai te livrar de todo mal. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes Satanás tentou tirar a minha vida nessa trajetória de casa para Marial? Quantos laços ele preparou para mim na estrada? Glória a Deus. Pessoa que chegou até na porta da igreja para fazer mal contra mim. Glória a Deus. Cadê? Fizeram? Não fizeram. Porque temos que confiar em Deus e pôr nossa vida no altar. Glória a Deus. Isso que Deus quer de nós, irmãos. Isso que Deus quer do povo dele. Deus quer usar eu, Deus quer usar você. Não precisa você ter nome, não precisa você ser teólogo, não precisa você ter curso bíblico, não. Você conhece a palavra um pouco, conhece o suficiente. Você jejuma, você ora, você é fiel, assim é o suficiente. Deus quer te usar, mesmo você sendo pequeno ou pequena, para confundir aqueles que dizem ser grandes. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, amém? Que o Espírito de Deus continue falando com os irmãos. Não tem necessidade de eu prolongar a palavra, porque se fosse para ir prosseguir, eu podia puxar pela história de Paulo, pela história de Pedro, que era um apóstolo leigo, né?
Glória a Deus, podia puxar a pessoa de Paulo que já tinha conhecimento, mas ele negou, ele rejeitou o conhecimento e aprendeu de Cristo para ensinar a igreja. Podia, glória a Deus, prolongar a mensagem, mas não é por muito falar que nós somos ouvidos, não é por muito falar que os irmãos vão dar crédito à mensagem. Aleluia. Às vezes eu quero enfeitar a palavra e acabo complicando, confundindo a mente dos irmãos. Glória. Aleluia, amém? Vamos orar. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Vamos fazer a oração a Deus agora. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a oração a Deus. Eu estive, irmãos, ali pregando em Goiânia. Deus operou tremendamente ali. Glória a Deus. Libertou pessoas oprimidas ali, fez obra tremenda, glória a Deus, graças a Deus. Terça-feira também eu estive ali na chama divina também, foi uma bênção, glória a Deus. Que pena que eu desliguei a gravação, né? E depois teve mais, mas Deus é dono da obra, né? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Jesus, de oração eu estou orando. Deus, está o seu povo, meu Deus, a sua presença te clamando. Deus, está o seu povo, meu Pai, te pedindo agora. Jesus, nós estamos nessa campanha que inicia hoje. Jesus, eu creio na vitória. Jesus, eu creio na bênção. Deus, todos esses irmãos que aqui estão, o Senhor vai levar, meu Pai, ó Deus, entregar a bênção na mão deles, as bênçãos para a vida deles. O que vieram buscar de ti, Senhor, o Senhor vai entregar em nome de Jesus. Deus, confirma a vitória. Deus, confirma a bênção. Deus, opera maravilha, Senhor. Repreende todo espírito de enfermidade, repreende todo laço do diabo, repreende toda a fúria de Satanás contra a vida dos meus irmãos, contra a vida das minhas irmãs. Visita os lares, visita a casa, visita a família, em nome de Jesus, Senhor. Trabalha na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus.